E se a nossa própria existência fosse, em si, uma obra de arte? Parece uma ideia saída de um filme, não é? Mas no mundo da arte, esta ideia foi, bem, foi uma autêntica revolução. Só que, como muitas revoluções, foi também profundamente mal interpretada. Hoje vamos desvendar a verdadeira história por trás de uma frase que toda a gente conhece, de um pioneiro que quase ninguém conhece e de um conceito que hoje nos define mais do que nunca. E tudo começa, ou pelo menos parece começar, aqui. Estamos em 1983, num programa de televisão, e o icónico artista Joseph Beuys diz estas palavras. E pronto, elas tornaram-se um dos seus legados mais famosos. A ideia de que a arte não está numa tela, não está num pedestal, mas está dentro de nós. Parece simples, certo? Mas será que era mesmo isso que ele queria dizer? É que esta declaração de Beuys levanta uma questão absolutamente fundamental, uma questão que ecoa até hoje. O ser humano deve ser visto como a obra de arte em si, um objeto para ser contemplado, ou deve ser visto como o artista, um agente que cria. Esta pequena distinção, meus amigos, é a chave para desvendar esta história toda. Então, vamos lá aprofundar isto. Para se perceber o que Beuys realmente queria dizer, temos de ir além da citação e olhar para a sua filosofia. E para ele, a arte não era de todo um objeto para ser admirado. Era uma força poderosa para transformar a sociedade. A sua grande ideia tinha um nome: escultura social. O que é isto? Bem, imaginem a sociedade como uma escultura gigante em constante construção. Beuys acreditava que cada pensamento, cada conversa, cada ação que temos está a moldar essa escultura. Não via a arte como algo estático, fechado no museu. Portanto, quando Beuys falava do ser humano como arte, ele não se estava a referir ao nosso corpo ou à nossa existência passiva. Ele referia-se à nossa capacidade de agir, ao potencial criativo que todos temos para participar nesta grande obra de arte que é a sociedade. Para ele, a arte era um verbo, não um substantivo. Era fazer. E olhem, na mesmíssima entrevista, ele esclareceu isto perfeitamente. O ponto crucial está aqui, nesta palavra, participar. Para Beuys, somos todos artistas em potência, co-criadores do nosso mundo. A nossa vida e as nossas ações são o nosso contributo para essa tal escultura social. Mas a história que toda a gente pensa que conhece está, na verdade, incompleta. E se a famosa frase de Beuys não foi o início de tudo, mas sim o eco de uma ideia muito, muito mais antiga e até mais radical? É que a história do ser humano como arte não começou com ele, nem de perto nem de longe. O que diriam se a interpretação mais literal e talvez a mais chocante desta ideia já existisse muito antes de Beuys se ter tornado uma estrela mundial? Pois é, há um herói nesta história que a história da arte, digamos que se esqueceu convenientemente. E aqui está a prova, preto no branco. Em 1961, mais de 20 anos antes da entrevista de Beuys, um artista alemão chamado Tim Ulrich fez uma declaração muito mais direta, muito mais audaciosa. Ele próprio era a primeira obra de arte viva. Ponto final. E o Ulrich levou o conceito às últimas consequências. Para ele, a questão não era o que ele podia fazer, mas simplesmente o que ele era. A sua vida, o seu corpo, a sua simples existência. Tudo isso era o seu material artístico. Ele não era o artista que criava a obra. Ele era a obra, acabada, completa, só por estar ali. E isto, claro, leva-nos a um confronto filosófico brutal. De um lado, a arte como ação, como processo, do outro, a arte como pura existência. São duas visões do mundo completamente diferentes. E esta comparação ilustra a diferença na perfeição. O Beuys via o ser humano como um criador, um agente de mudança com um potencial infinito. Para ele, a arte era um processo que nunca acabava. Já o Ulrich, ele viu o humano como a própria obra de arte, já completa, já finalizada na sua existência. A arte era um estado de ser. Resumindo isto numa frase, Beuys diz: age e serás arte. Ulrich diz: tu já és arte, simplesmente por existires. A primeira é uma chamada à ação social. A segunda é uma chamada a uma autorrealização absolutamente radical. Então, a pergunta impõe-se: quem foi o verdadeiro pioneiro da ideia do ser humano como obra de arte, na sua forma mais pura, mais literal? Bem, os materiais de origem não nos deixam com grandes dúvidas. E esta é uma afirmação com muito peso. Enquanto Beuys se tornou uma figura global, Ulrich permaneceu o herói discreto, o herói subestimado da história. Foi ele quem primeiro se atreveu a apresentar não as suas criações, mas a sua própria pessoa como a obra final. É que a revolução de Beuys era externa, focada na sociedade. A de Ulrich era interna, focada no indivíduo.
E, de certa forma, a sua ideia de arte total previu de uma forma assustadora a nossa realidade de hoje. Pensem nisto: os perfis de redes sociais, a marca pessoal, a curadoria constante da própria vida. O que é isto senão uma manifestação direta da ideia de expor permanentemente a própria existência como uma obra? Mas como é que Ulrich nos desafia a ver-nos desta forma? É que a sua ideia radical não ficou fechada no museu. Ele usou uma ferramenta incrivelmente simples para a trazer diretamente para o nosso reflexo. O espelho. Para Ulrich, isto não era um mero objeto do dia-a-dia. Era um instrumento poderosíssimo para despertar a consciência. Uma ponte para nos compreendermos a nós próprios como arte. Numa das suas exposições mais famosas, ele fez algo genial. Sentou-se dentro de uma vitrina, como um objeto do museu, mas o golpe de mestre foi o que ele colocou atrás de si, um espelho. De repente, quem olhava para a obra de arte via-se ali refletido. Nesse instante, tornava-se parte dela. O ato de observar transformava-se num ato de autorreconhecimento. E essa experiência deixa-nos com uma pergunta desconfortável e ao mesmo tempo poderosa que o espelho nos devolve diretamente à cara. Se aquela pessoa é a arte, o que sou eu? O que é este reflexo que me está a encarar? E essa é a provocação final. A história do humano como arte não acaba com Beuys nem com Ulrich. Ela continua de cada vez que nos confrontamos com o nosso próprio reflexo. A questão não é se o mundo nos vê como arte. A questão é se temos a coragem de o fazer. Da próxima vez que se virem ao espelho, tentem. Pode ser que vejam algo completamente diferente.